Ok, senhores, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, abrir o material, assunto interessantíssimo da aula de hoje, que são direitos e prerrogativas dos policiais militares, certo? Vamos começar respondendo a questão 78 do nosso caderno de treino. A questão 78 pergunta: quais dos seguintes direitos são garantidos aos policiais militares nas condições e limitações impostas na legislação e regulamentação peculiares? Ele quer, na questão 78, perguntar os direitos dos policiais militares, direitos esses disciplinados aqui pelo artigo 92 do nosso Estatuto. Eu preciso que você leia atentamente o artigo 92, com calma, a gente não vai ter condição de bater aqui inciso por inciso. Eu vou destacar aqui para você os incisos principais, ok? Incisos que dialogam diretamente com o que a sua banca pode te perguntar, mas você vai zerar esse artigo 92 lendo com calma, grifando, riscando, para a compreensão exata do que são os direitos dos policiais militares, até porque você que é policial militar, está fazendo concurso de sargento, tem direito de estar aqui, que eu te desafio a saber se você sabe ou não, né? A demonstrar o conhecimento. Tem muita coisa que está aqui na legislação que a gente ainda carece de conhecimento. E é nesse sentido que é interessante, nem que seja a título de curiosidade, você ler aqui o artigo 92. A título de curiosidade, assim, de forma bastante genérica eu estou falando, porque para você que vai fazer o curso de sargento, não é curiosidade não, é peça-chave para sua aprovação, ok? O artigo 92, ele começa dizendo que é direito, constitui direito do policial militar a garantia da patente da graduação em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. Então você, no momento que vai ser ali promovido ao posto de, a melhor, a graduação de sargento, tem direito a essa graduação, ok? Você também tem direito, nas condições e limitações impostas, o uso das suas designações hierárquicas, certo? A percepção de remuneração, fardamento, indenização de transportes, indenização de diárias, ok? Remuneração é um tema específico que a gente vai trabalhar. Honorário de ensino, promoção, observe, promoção é direito seu, ok? Está previsto aqui no nosso estatuto. Exoneração a pedido é um direito seu. Você quer sair da polícia, você tem esse direito, ok? Férias, afastamentos temporários e licenças, adicional noturno, adicional por serviço extraordinário, a gente vai falar lá na frente um pouco mais sobre remuneração, ok? Constitui, portanto, direitos dos policiais militares, todos esses aqui elencados no artigo 90, no artigo 92, tá certo? Vamos, portanto, responder a questão 78. Ele pergunta aqui: constitui direito do policial militar o direito à aposentadoria com proventos integrais após 20 anos de serviço? Não. Esse direito à aposentadoria com remuneração integral passou para 35 anos após a reforma da Previdência. Anote isso aí, 35 anos, então não é 20 anos. Direito à acumulação de cargos públicos em qualquer situação também não. A gente sabe que o policial militar até pode acumular cargo público, né, na educação e na saúde. Então não é em qualquer situação, em situações específicas. Direito ao pagamento de remuneração integral após atingir 20 anos de serviço? Não. A gente viu que esse prazo é de 35 anos após a reforma trabalhista. Direito adicional noturno, direito adicional noturno, o gabarito aqui, a gente viu aqui, adicional noturno está previsto aqui como direito, certo? E direito à exoneração a pedido a qualquer tempo. Está errado essa aqui, sabe por quê? Porque a gente sabe que existe o direito à exoneração, mas não é a qualquer momento. Inclusive falamos na aula anterior, aqui na aula 10 do nosso curso, que se ele estiver respondendo a processo disciplinar, esse direito vai ser obstado, ou melhor, suspenso, naquele momento, porque não pode ser exonerado na pendência de processo disciplinar, ok? Portanto, a alternativa D é o gabarito. A alternativa, questão 79, também pergunta quais não são, pergunta aqui, qual não é o direito do policial militar. Uso das designações hierárquicas é direito. Adicional de férias correspondente a um terço é direito. Auxílio natalidade e licença maternidade, além da licença paternidade, é direito. A gente viu promoção, eu te falei, é direito. Aposentadoria sem limite de idade, aqui não é direito. A alternativa é o nosso gabarito, ok? Quero trazer para você aqui uma informação interessantíssima, perguntada pela questão 83. A questão 83 pergunta o que acontece se não houver pronunciamento da autoridade competente no prazo de 30 dias. Ele está falando aqui da previsão do artigo 94, abre o artigo 94 aí, sobre o direito de petição. O direito de petição nada mais é do que o direito que o policial militar tem de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, dirigindo o seu pedido por escrito à autoridade competente.
Portanto, o policial militar tem o direito de pedir. Em linhas gerais, ele tem o direito de pedir. Pode pedir. Tanto pedir para algum pleito que ele considere justo ou reconsideração de alguma decisão que a administração tenha tido com relação a ele. Ok? Detalhe, se não houver pronunciamento da autoridade competente no prazo de 30 dias, considerar-se-á indeferido o pedido. Vamos supor que a autoridade aqui, competente, comandante-geral, ele não vai ter condições de despachar todos os pedidos dos policiais militares. Se ele quer dar-se silente, inerte por 30 dias, não responder nada, o pedido, portanto, estará automaticamente indeferido, certo? Além disso, informação interessante é a do parágrafo 3º, que fala que preclui em 30 dias a contar da publicação da ciência pelo policial militar interessado do ato de decisão ou omissão para apresentar pedido de reconsideração e interpor recurso. O que ele quer dizer com isso? O policial militar não pode não ter esse pedido assim irrestrito. Ele tem um prazo de 30 dias, ok, para pedir o que ele entender de direito, sendo que esse prazo vai ser contado da ciência do ato. Então vamos supor que tenha sido publicado o ato de promoção da sua turma de policiais militares e você não foi promovido, sendo que você está na média, você está ali autorizado a ser promovido, você não foi. Você tem o direito de 30 dias depois de tomar ciência dessa lista da sua turma de pedir, certo? Pedir a sua... pedir o que você entender de direito aqui, né? Pedir, no caso, o seu retorno à lista para ser promovido, ok? Então é 30 dias esse prazo, certo? Vamos lá responder a questão 83. O que é que acontecerá se em 30 dias esse pedido não for avaliado? Alternativa A, o pedido é indeferido automaticamente. Já é aqui o nosso gabarito, né? Alternativa B não é, o pedido seria enviado da autoridade superior recorrida, não. O prazo é automaticamente prorrogado, não. O policial militar deverá reiterar o pedido, retirar, né? Não. O pedido é enviado para outra autoridade, não. O pedido é automaticamente, certo? Automaticamente indeferido, ok? Uma disciplina que eu quero trazer interessante aqui para finalizar a nossa aula de hoje é a disciplina do artigo 101, que é a disciplina dos direitos políticos dos policiais militares. Tá certo? Ela fala o seguinte para a gente. Os policiais militares são alistáveis como eleitores e elegíveis segundo as seguintes regras. Vamos começar já destrinchando o caput do artigo 101. São alistáveis como eleitores. Então o policial militar tem direito de votar, ok? Mas ele também tem direito de ser votado, né? De se candidatar da seguinte forma. Preste atenção que isso aqui é interessante. No inciso 1º ele fala que se o policial militar contar com menos de 10 anos de serviço, deverá ser afastado da atividade, ou seja, será exonerado. Se o policial militar decidir ser candidato político e contar com menos de 10 anos de serviço, ele estará automaticamente, deverá sair da polícia. Em miúdos, né? De maneira geral. Tem que sair, é uma escolha que ele tem que fazer. Ele vai se aventurar ali na carreira política, ele vai ter que sair, vai ter que escolher entre ser polícia e ser político, ok? Contudo, se ele tiver com mais de 10 anos de efetivo serviço, né, 10 anos de serviço, ao se candidatar 3 meses antes da data de limite para a realização das convenções dos partidos políticos, ele será agregado e considerado em gozo de licença para tratar de interesse particular. Se eleito, passará automaticamente do lado da diplomação para a inatividade, fazendo jus à remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Vamos entender. A gente já viu aqui, o policial militar que conta com menos de 10 anos de serviço vai ter que sair. O que conta com mais de 10 anos, durante a corrida eleitoral, o período de eleição, ele estará agregado. A polícia militar dá uma chance a ele, você vai ficar agregado. Se você ganhar, você vai para a inatividade. Se você perder, você pode retornar. Em miúdos é isso, para você entender, de maneira bem simples, rápida e caceteira. Menos de 10 anos, anote isso aí. Menos de 10 anos é exonerado, tem que sair. Mais de 10 anos vai ficar agregado durante a eleição. Ele ganhou, vai ter que ser aposentado, percebendo a remuneração proporcional. Ok? Vamos responder aqui a questão 85. Qual o procedimento para o policial militar que conta com mais de 10 anos de serviço e deseja se candidatar? Pronto. A gente já sabe aqui pela enunciado da questão que ele tem com mais de 10 anos de serviço. Mais de 10 anos de serviço a gente já viu, ele vai ser agregado durante o período de eleição e se ganhar ele vai ser inativado. Então, alternativa A, deve se candidatar e continuar em serviço normalmente, está errado. Deve solicitar aposentadoria, está errado também. Deve se candidatar e ser automaticamente colocado na inatividade se eleito. Tá vendo? Esse é o nosso gabarito. Se eleito, ele vai ser inativado. Alternativa D, deve ser afastado da atividade. Não, ele não é afastado, ele vai ficar agregado, né? Inclusive, se ele perder, ele retorna ao serviço ativo.
E a alternativa E, deve passar para a reserva remunerada antes de se candidatar. Também não. Estou dizendo para você aqui agora que ele deve, certo? Ele deve simplesmente, ele deve, se contar com mais de 10 anos de serviço, ser agregado durante o período da eleição e, se eleito, ser inativado. Ok, pessoal? Volta lá, continua aqui respondendo essas questões, certo? Que são assuntos interessantes para você. Direito político é um assunto que eu aposto bastante na sua prova. E você vai lá, vai responder, vai ler, vai grifar ali o texto de lei para garantir essa questão na sua prova. Ok? Te espero na próxima aula. Um abraço.